Fala, meu povo, tudo certo? Sim, Olimpíadas terminaram, tô de volta. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham gostado bastante desse nosso quadro olímpico, né? É a segunda Olimpíada que eu faço esse tipo de programa, de quadro, enfim. E hoje eu tô aqui de volta para falar de um assunto sério, um assunto muito mais delicado, que eu, inclusive, tenho que tomar cuidado a falar sobre, né? Antes de tudo, eu acompanho futebol tem 16 anos. São 16 anos acompanhando partidas quase diariamente de futebol. E existem semanas que são sempre difíceis, né? Às vezes por um lado torcedor, às vezes por um lado de quem gosta do esporte. Por diversos motivos, essas semanas, existem semanas ruins, existem dias ruins, e a gente sabe disso. Essa última semana que se passou, ela foi bem difícil. Ela foi uma das mais difíceis desses 16 anos que eu acompanho e que eu sou apaixonado por essa modalidade, por esse esporte. Tá? Seguinte, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente teve o caso Vinícius Júnior, né, no Benfica e Real Madrid em Lisboa, do jogador argentino, que teria dito uma palavra racista ao se referir ao Vinícius. E quando o Mbappé foi cobrar, ele dobrou, ele manteve a palavra, enfim. Só que ele escondeu a boca, botou a camisa aqui, perdão pelo barulho do microfone, mas ele botou a camisa na boca para ninguém saber o que ele estava falando. De primeira, quando o argentino foi questionado, ele falou que disse irmão, já que hermano e mono são palavras com finais parecidos, finais semelhantes em espanhol. E depois, quando ele teve de depor para se defender, ele disse que não tinha dito nenhum dos dois. Que ele tinha dito uma terceira palavra que não é racista, e sim homofóbica. Eu podia ir para um caminho aqui de como o racismo ele é normal no futebol e a homofobia mais ainda, a ponto de para um cara se defender do racismo, para um cara dizer que não compactua com o racismo, para um cara dizer que não é racista, ele bate no peito para dizer que é homofóbico. E ainda diz que é no sentido não tanto de homofobia, mas sim de fragilidade, de fraqueza, mesma coisa. E a gente teve isso e todo mundo viu. Acredito que todo mundo tenha visto esse vídeo, viu o episódio. Só que não acabou ali, né? O Mbappé compra a briga do Vinícius em campo e nas redes sociais. Ele, inclusive, faz uma coisa que eu acho muito legal, que é chegar na Tati Mantovani, correspondente da detentora de direitos da Champions no Brasil, para falar sobre o ocorrido, antes de falar com qualquer outro veículo, seja francês, espanhol, enfim, ou até mesmo português. Mbappé cobra a briga também nas redes sociais, compra a briga nas redes sociais. E aí a gente tem uma série de entrevistas, né, cara? A gente tem o Mourinho dizendo que não vai tomar partido, mas já dizendo que não vai estar satisfeito se o jogador dele for punido e o Vinícius Mbappé não. E eu queria muito entender isso, porque não me surpreende o Mourinho defender o jogador dele. Mas me surpreende demais José Mourinho, o qual eu sempre gostei como treinador. Me surpreende demais esse cara falar de provocação. O que é o Mourinho sem suas provocações? No Chelsea, no Real ou até no momento ruim dele no Tottenham? O que é o Mourinho sem fazer isso aqui? E eu falei alguns, mas eu podia ter falado Porto, eu podia ter falado Roma, eu podia ter falado United. O Mourinho sempre provocou torcida própria, torcida adversária, dirigente, jogador, em qualquer clube que ele esteve. Então quem que é o Mourinho nessas horas para falar de provocação, para falar que tem que punir quem provoca, sendo que o Vinícius só comemorou um gol? E aí a gente tem o Kompany rebatendo, falando que o Mourinho estava duvidando do caráter do Vinícius, isso não se faz. E eu acho que a entrevista mais chocante é a do Felipe Luiz. Eu entendo que ele se retratou depois, mas eu acho isso bizarro dele chegar na coletiva após Lanús e Flamengo e falar que isso não altera o que ele pensa da Argentina, porque
ele sempre foi muito bem tratado lá. Cara, é óbvio que ele nunca foi chamado de nada racista lá, pô. E eu não preciso nem dizer aqui o motivo. Sabe? O Felipe Luiz não é esse cara, mas nesse momento foi de uma falta de inteligência. Não é de saber escolher as palavras. É de simplesmente não pensar. Não é óbvio? Não é óbvio que ele não tenha sofrido por isso, seja no Brasil ou seja na Espanha? Eu não quero aqui criar teorias, já, mas o Felipe disse isso. Não sei, não sei. Sei que ele falou e depois ele até disse, depois do Flamengo e Madureira, que tá com Vinícius, condena o racismo. E se o jogador fez, ele tem que pagar. Mas assim, gente, é uma coisa tão simples de ser entendida, tão óbvia, tão escancarada. Porque o cara não só falou e teve de esconder a boca pra falar, ninguém esconde a boca pra falar irmão, como depois ele viu que tava feio, disse que não tinha sido racista e sim homofóbico, e agora quer ir pra Madrid jogar o jogo de volta. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. A expectativa é que o óbvio seja percebido por essas pessoas e que esse cara seja punido pelos 10 jogos, que é a punição que possivelmente seria dada a ele. Ele entrando numa questão de racismo ou ele entrando numa questão de homofobia. Mas vamos lá, porque não termina aqui. A semana podia ter sido só isso, tá? Podia. Mas a semana não foi só isso. Porque a gente teve no jogo do Chelsea contra o Burnley mais 2 jogadores sofrendo racismo. Em campo, pela torcida, e pelas redes sociais. O Fofana do Chelsea e o Mebri do Burnley postaram em seus stories mensagens de torcedores ofendendo os dois da pior maneira possível. O Fofana foi expulso exatamente num choque numa dividida contra o tunisiano, e os dois foram massacrados pela torcida do Chelsea com ofensas racistas. E cadê a punição, gente? A Premier League vai botar textinho, fazia sem note racismo, que nem a UEFA, é campanha de se ajoelhar antes do jogo começar, é nota do Chelsea, é nota do Burnley, e cadê a punição? E quando é que isso vai acontecer? Ou a gente vai ficar sempre fazendo nota? Ou a gente vai ser sempre, nota de repúdio, não é certo, não faça, não grita, não xingue. Aviso já teve demais, gente. Aviso já teve demais. E não é questão de ser crime do Brasil e não ser crime em outros países. Não, é que não deve, gente. Ninguém tem que mudar na legislação de país algum. Sabe? Eu não quero mudar a lei da Argentina, a lei da Espanha, a lei de Portugal, a lei da Inglaterra. Não é isso. Eu só quero que os clubes compreendam que se eles passam uma mensagem, clube e federação passam uma mensagem de dizer não ao racismo, que isso seja cumprido. Que isso não seja só um papelzinho, só uma faixa com isso escrito. Só que a semana não termina por aí. Falei de racismo, falei até um pouco de homofobia também, e aí agora eu vou entrar no machismo. Porque a gente teve 2 casos assim que eu vejo aquilo ali e eu não consigo falar de outra coisa. Vasco do Acre e Velo Clube pela Copa do Brasil. Reestreia do goleiro Bruno na Copa do Brasil depois de 17 anos. Eu acho que o Bruno não tinha que estar nos holofotes, né? Obviamente ele tem que voltar para a sociedade, ele tem que trabalhar, ele tem que prover renda, mas eu discordo completamente de qualquer sinal de idolatria que ele possa ter por estar nesse esporte. E, infelizmente tem tem muita gente nesse mundo também que de forma alguma é decente e que vai aplaudir esse cara estar de volta. Mas não é só isso. O clube do Vasco, do Acre, tem 3 jogadores que estão sendo investigados por um caso de se satisfazer com outras mulheres sem o consentimento delas. Eu não posso dizer o nome aqui do que é, apesar de ser muito óbvio, para o YouTube não diminuir a divulgação do vídeo. E, gente, e esses caras foram homenageados. E esses caras tinham lá a foto com a camisa deles.
E aí o clube vem dizer que não sabia. Como é que não sabia? O treinador veio falar depois que eles levavam mulheres, é normal. Como é que o clube não sabia dessas peças, dessas atitudes? Os caras chegaram a ser presos. E o clube vem dizer que não sabia, que não compactua. Como é que não compactua? Se faz uma homenagem. Como? O clube vai saber que também não sabia do que o Bruno fez? Vai ser esse o discurso também? Cara, na real, ou você fala a verdade, não, somos um clube que não respeitamos o direito das mulheres. Ou você vem com essa mensagem escancarada, ou você rescinde com todo mundo na mesma hora. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem vamos conversar com os jogadores, não tem. Ah, mas eles não foram condenados. Beleza, afasta do elenco. Eles estão sendo investigados por um crime grave. Não é qualquer coisa. Tá muito longe de ser qualquer coisa. Tá muito longe mesmo. Só que o clube, no lugar de tomar alguma medida, não, vamos fazer homenagem. É difícil, viu? E aí, para terminar, esse final de semana, Bragantino e São Paulo se enfrentaram nas quartas de final do Campeonato Paulista. E o zagueiro Gustavo Marques, eliminado do Bragantino, decide ir para a entrevista pós-jogo e falar que não tem como uma mulher estar apitando um jogo decisivo de Campeonato Paulista. Não é que ele ataca a arbitragem da Daiane no dia, que inclusive faz um bom Campeonato Paulista, tá? Não é que ele ataca a arbitragem dela, não é que ele aponta erros dela na partida. Ele afirma que mulher não pode apitar jogo importante desse modo. E aí, gente, vamos lá. Desculpas podem ser aceitas, tá? Ele falou que pediu desculpa a ela, falou que foi a mãe dele xingou ele, a esposa dele xingou ele pela fala. O Bragantino, e isso eu gostei demais, o Bragantino no seu texto afirmou que era uma fala machista, porque chega dessa palhaçada de comentário infeliz. Pelo amor de Deus, vamos dar nome aos bois. Vamos dizer o que realmente acontece. Mas enfim, o Bragantino falou na sua nota que tinha sido de fato uma fala machista, colocou ele para se desculpar. E, novamente, desculpas podem ser aceitas. Mas desculpas podem ser aceitas com mudanças. O importante aqui, já que ele falou, não é ele só pedir desculpa. É ele ter noção de perceber a imbecilidade que ele falou. Porque se ele fala aquilo ali com o microfone na mão, imagina fora dele. Se ele tem coragem, se ele tem peito para falar aquilo ali num jogo que estava transmitido por algumas emissoras, imagine em off. Imagine em off. Bragantino e Federação Paulista provavelmente vão puni-lo, tá? Essa punição eu acredito que ela seja até mais fácil de ser convertida, porque ele assumiu o erro, pelo menos ele acha que errou na fala. O Bragantino sabe que foi erro, a federação já se manifestou dizendo que vai atrás de uma possível punição. Mas assim, gente, eu quero a punição, mas muito mais do que isso, eu preciso da mudança. Porque isso desgasta demais a mim. Mas isso em nenhum momento é sobre mim. Nem na homofobia, nem no machismo, nem no racismo. Em nenhum momento é sobre mim. Então imagina de quem é sobre. Imagina para quem passa. O futebol é amado por milhões de brasileiros. E esse ano é ano de Copa. E é nesse tom que a gente está falando de futebol no segundo mês do ano. Eu não quero mudar leis de país algum. Eu também não tenho poder de mudar a cabeça de ninguém. Mas verdadeiramente, até quando, hein?